Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, e diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Amém? Você pode se sentar. Esse é um texto que tenho compartilhado, que tenho ministrado nos últimos dias algumas vezes, mas não aqui. Normalmente eu tenho usado esse texto, acho que num período aí de um mês, no máximo 2 meses. Eu já ministrei, que eu me lembre, 3 vezes, se não foi até mais, em lugares onde as pessoas não gostam de estar. Já ministrei essa palavra em velórios. E hoje, enquanto eu tentava meditar numa outra palavra, e eu pedia: Senhor, me ajuda, e aquela palavra não estava fluindo no meu coração, não estava fluindo ali, ela já estava meio caminho andado, e eu me lembrei desse texto, eu me lembrei do que está acontecendo, e ali, agora na parte da tarde, eu comecei a fazer algumas pesquisas, a escrever algumas coisas. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Como eu orei, eu peço o auxílio do Senhor. Mas antes de, na verdade, fazendo uma meditação dentro do que nós acabamos de dizer, eu quero falar do que está acontecendo no mundo hoje. Quero tratar aqui, trazer alguns dados do que está acontecendo no mundo. Eu não vou ficar citando o nome por conta do YouTube. E a gente espera que essa palavra vá para o YouTube, se assim o Senhor permitir, então não tenho como ficar citando o nome. Porém, eu vou começar lendo aqui alguns dados. Diz assim: essa enfermidade afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves a moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Agora, os sintomas dessa enfermidade: febre, tosse seca, cansaço. Esses são os sintomas mais comuns. Os menos comuns: dores e desconforto, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses são sintomas mais ou menos. Agora, os sintomas mais graves: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. E ali, enquanto eu buscava essas referências, estava escrito: procure atendimento médico imediato se houver o aparecimento dos sintomas graves. E depois vem dizendo também: pessoas saudáveis que apresentarem sintomas leves devem acompanhar seus sintomas em casa. Em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias depois de ser infectado com a enfermidade. Porém, isso pode levar até 14 dias. E
continuando a pesquisa enquanto o Senhor ministrava no nosso coração, eu fui pesquisar. Eu tenho observado em alguns lugares que eu vou, aqui próximo mesmo, filas bem extensas das pessoas se aglomerando à espera do socorro, vamos dizer assim. Geralmente, a gente que mora aqui em São Gonçalo, que mora aqui na região, geralmente, eu vou bastante ao Gomes, é um mercado aqui próximo, e todas as vezes que eu vou, a fila está bem grande. E ali tem um posto de saúde, a UPA, do Pacheco. Todas as vezes que eu vou, a fila está cada vez maior. Se eu não me engano, ontem eu estive lá, a fila estava enorme, de pessoas ali querendo aquela solução. E às vezes passando aqui na rodovia também, tem um outro lugar ali que agora não me lembro o nome, e ali tem o drive-thru. Então as pessoas não precisam sair dos seus carros, mas aquela fila enorme de carros ali, e que chama a atenção de quem passa, e as pessoas estão ali, aguardando a sua vez. E numa pesquisa, eu acessei um site do Correio Brasiliense de dezembro de 2020, essa reportagem, que diz que a solução para esse problema foi encontrada, vamos dizer assim, começaram a fazer a solução para esse problema em prazo recorde, nunca antes visto. 10 meses. Nunca antes visto, isso é sem precedentes. 10 meses começaram a encontrar a solução desse problema que a humanidade está vivendo aí. E, além disso, além dos sintomas que eu pesquisei, do tempo da confecção da solução do problema, eu pesquisei também alguns efeitos colaterais, que diz assim: algumas pessoas podem sentir efeitos colaterais leves, como dor no local onde é aplicado o produto, dores musculares ou febre, mas eles passam rapidamente. E esses efeitos colaterais são resultado da resposta do seu sistema imunológico ao produto. E ele não significa que você está com esse problema. E, por fim, dentro dessa pesquisa, da CNN Brasil, no dia 8 de maio desse ano, 2021, eu fui pesquisar um número de óbitos em decorrência desse problema que a gente está vivendo. Então, de 8 de maio, da CNN Brasil, os dados fornecidos ali, se estima que 6,9 milhões de pessoas foram a óbito em decorrência desse problema. E por que a gente está falando isso aqui? Porque a gente percebe que a humanidade está refém do medo. Pelo menos aqui regionalmente, percebendo, olhando, você vendo a disposição das pessoas em permanecerem ali muito tempo nessas filas. Eu quero deixar claro que eu não estou aqui a favor nem contra. Eu apenas trouxe esses dados para nós aqui, para ilustrar o que nós queremos dizer. Mas a gente percebe o medo da morte. Porque o que mais essa enfermidade tem feito é ceifar vidas. O que mais tem acontecido, não há, até onde eu possa entender, não há uma só pessoa, creio eu, aqui dentro desse local, que não conheça alguém que tenha partido por conta desse problema.
que a humanidade está vivendo. E a gente vê as pessoas celebrando, a gente vê as pessoas vibrando por conta da solução que foi rapidamente encontrada. 10 meses. Porém, o texto que nós lemos aqui trata de uma promessa que aquilo que o homem faz não pode dar. A promessa que Jesus fez aqui é uma promessa feita a todos aqueles que nele creem e que se rendem a ele. Mas o que a humanidade não sabe, ou não quer saber, ou não quer se dar conta, é que existe uma enfermidade, que existe um problema muito, mas muito, infinitamente mais letal do que isso que está acontecendo nesses dias. Chamado de pecado. O pecado, diferentemente desse problema que afeta algumas pessoas de algumas formas diferentes, o pecado, ele afeta a todas as pessoas. Ele afeta a todos, sem nenhuma exceção, sem nenhuma distinção. Ninguém está imune ao pecado. Todo homem é pecador. E diferente dos sintomas dessa primeira enfermidade que nós citamos, ainda que o pecado pareça leve, ele também vai levar à morte. Ainda que ele se apresente de uma forma mediana, ele também leva à morte. Ainda que ele se apresente de uma forma rigorosa, ele também leva à morte. Então não importa o grau que ele se manifeste na vida de alguém, independente do grau, moderado, melhor, leve, moderado ou rigoroso, ele vai levar à morte. Ele leva o homem à morte. Porque o pecado, diferente dessa enfermidade, ele mata 2 vezes. Primeiro, ele mata a carne, ele mata o corpo. E segundo, ele mata a alma. Por isso, ele é infinitamente mais letal do que esse problema que a humanidade está vivendo. E quais são os sintomas do pecado, dessa doença, a doença mais letal de todos os tempos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em uma outra versão, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Uma outra versão. Falta de perdão. E a lista é grande. Os sintomas dessa doença que é infinitamente mais letal, mais mortal. E além disso, além desses sintomas, a parte mais afetada
É a mente. Porque aquilo que essas pessoas que se entregam por completo a essa doença, aquilo que elas fazem de errado, pela repetição daquilo que elas fazem, elas já não veem mais erro naquilo, elas veem algum tipo de justificativa para aquilo que elas estão fazendo. Tamanha é a voracidade, é a letalidade do pecado. A palavra do Senhor declara no livro de Ezequiel, no capítulo 18, que toda alma que pecar, essa morrerá. Deus usando o profeta. Capítulo 18, versículo 20, ele diz que toda alma que pecar, essa morrerá, na parte A do versículo. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele não para por aí. Ele lança uma luz no fim do túnel. Ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A humanidade sem Cristo está condenada a morrer 2 vezes. Primeiro, a morte física, que passou a todos os homens por causa do pecado. E segundo, a morte espiritual. E a gente percebe pessoas celebrando, vibrando, porque é algo que foi feito às pressas lhe está protegendo contra o mal desse momento, mas não param para analisar como está o estado da sua alma. E talvez até mesmo alguns dos irmãos ou algum de vocês aqui nessa noite não tem parado para analisar qual será ou qual é o estado da sua alma. Qual é o estado da sua alma? Como você anda diante de Deus? Como você anda à luz da palavra de Deus? A promessa de Deus tem garantia para você. A promessa de Jesus que nós lemos aqui em João no capítulo 11, no versículo 25, vai fazer jus à sua vida? Vai te alcançar? Sim ou não? Todos aqui podem descansar no Senhor, que se um dia partirem no Senhor, estarão sob essa promessa. Todos aqui podem encarar a morte com a confiança de que Cristo as irá ressuscitar. Todos nós aqui podemos. Nós estamos vendo, amados irmãos, uma humanidade desesperada, apenas para prolongar um pouco mais a sua vida. Nós estamos percebendo pessoas correndo de um lado para o outro, preocupada, se protegendo, e tudo isso nós devemos fazer, é claro. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos tomar as nossas medidas e, graças a Deus, coletivamente temos tomado, individualmente, creio que também temos tomado, eu tenho tomado, a minha família tem tomado, muitos irmãos têm tomado, têm dado ouvido a orientações que a gente já recebe há muito tempo aqui. Mas a gente vê uma corrida frenética com aquilo que vai apenas prolongar, ou que pode prolongar apenas mais um tempo. Mas e quando chamarem essa vida? E quando chamarem a sua senha? A minha sogra estava bem,
apesar de idosa, ela estava bem. E de repente, na madrugada, o Senhor a chama. Nós não temos controle. Nós não podemos dizer, espera aí, Senhor, agora não. Não há como fazer isso. E as coisas acontecem de diversas formas. E se chegar a nossa vez, como estará a nossa alma diante do Senhor? Talvez você já tenha tomado a sua dose contra a primeira enfermidade que nós citamos. Amém? E quanto à dose que vai te livrar da segunda morte? A resposta está no sangue de Jesus. E eu fiquei imaginando, irmãos, quando eu meditava dentro disso aqui, eu falei, meu Deus, seria maravilhoso ver as pessoas fazendo fila, vendo as pessoas no drive-thru, dentro dos seus carros, dizendo, eu preciso é dessa dose, eu preciso é do sangue de Jesus, para me livrar da segunda morte, eu preciso é do sangue de Jesus, porque eu preciso estar com Ele para sempre, porque eu me reconheço doente, com essas doenças aí de Gálatas e tantas outras. Mas o que a gente vê é uma corrida desenfreada. O que a gente vê são as pessoas tentando postergar as suas vidas, tentando ganhar as suas vidas, prolongar um pouquinho mais, diante de algo tão letal quanto o que está acontecendo hoje. Mas não se preocupam em como está a sua vida diante de Deus. E nessa noite, a pergunta fica aqui para cada um de nós: como anda a nossa alma diante do Senhor? Como está, amigo, irmão? Como está a sua alma diante do Senhor? Suas vestes de fato já foram lavadas no sangue do Cordeiro? Você pode dizer, de fato, eu sou filho de Deus? Para nós, irmãos, a morte é o maior medidor da nossa fé. É o maior medidor da nossa fé. Você tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer? Ou eu tenho a confiança de que Cristo vai cumprir a palavra dele sobre a minha vida, que espero nele? Ou você tem a confiança de que quando você partir dessa terra, se Jesus não voltar antes, você vai confiante, você tem essa confiança de que ainda que você seja cometido por qualquer uma enfermidade, não apenas essa, primeira que nós estamos, você tem essa confiança, você tem essa segurança, você que está me ouvindo pela internet, você tem essa segurança. Como anda a sua vida? Como estão as suas vestes? Jesus fez uma promessa e Ele irá cumprir, mas nós estamos debaixo da promessa, nós andamos em conformidade com o Senhor, nós cumprimos aquilo que Ele determinou para que estivéssemos debaixo dessa promessa. Assim como num casamento, há compromissos. Jesus fez a parte dele, e a nossa parte nós temos feito. A solução contra o pecado é o sangue de Jesus. Como nós já falamos aqui. João capítulo 19, versículo 30, ele diz uma palavra: está consumado. A dívida foi paga,
Está feito. A dívida foi paga. Foi paga para todos. Todos vão receber do benefício dessa dívida que foi paga. Sim, todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor declara, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei se você já passou pelo novo nascimento, mas de uma coisa eu digo para você, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E por causa do sangue de Jesus, aquele sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, nós somos comprados novamente para Deus. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Aleluia! Digno é o Cordeiro, porque por causa desse precioso sangue, nós fomos comprados novamente para Deus. Irmãos, não havia nada que nós humanamente pudéssemos fazer contra essa segunda doença que é o pecado. Nada. Ah, não, eu vou impedir o pecado. Não havia nada. Foi por isso que Deus, o próprio Deus, proveu o escape para nós, o socorro, mediante ao seu Filho, que se entregou por cada um de nós. E o antídoto, se assim podemos dizer, contra o pecado, é o sangue de Jesus nas nossas vidas. É o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Se você e eu cremos em Cristo Jesus, nós estamos debaixo dessa promessa aqui, de João capítulo 11, versículo 25. Se nós tivermos que passar pela morte, a morte não vai nos segurar, porque o Senhor Jesus assegurou para nós a ressurreição, por causa dele. Tome as suas precauções. Cuide do templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do seu corpo. Mas se um dia chegar, mas quando o dia chegar, se Jesus ainda não tiver voltado, e se chegar a sua vez, se chegar a minha vez, que estejamos tranquilos na presença do Senhor. Que estejamos dizendo: Senhor, vem logo me buscar, Senhor. Eu não vejo a hora. Eu aguardo o dia, Senhor. Eu aguardo o tão ansioso dia, o tão esperado dia, Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Cristo, andemos também. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Você já foi imunizado pelo sangue de Jesus? E algo muito maravilhoso que acontece, irmãos, é que nesse segundo caso aqui, o caso do pecado, esse sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, ainda tem validade nesses dias.
Para todo aquele que se achega para Ele, para todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que compreende a sua doença mortal, se achega a Ele, tem validade, ele é válido. É válido, diferente do primeiro caso, que tem gente que vai uma vez, e uma vez só não é suficiente, e vai a segunda, e provavelmente no ano que vem vai ter que ir de novo, e vai ter que ir. Não é uma afirmativa, é uma suposição apenas. O sangue de Jesus, ele é uma vez só. Aleluia. É uma vez só. A palavra do Senhor declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente nós seremos livres. Livres. Imagina alguém que era inimigo de Deus. Imagina alguém que não era filho de Deus. E por causa do sangue de Jesus passa a ser amigo de Deus. É feito filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Passa a ter direito às promessas de Deus. A segunda morte já não tem mais validade sobre a vida dessa pessoa. Já não tem mais validade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso é servirmos a Jesus. Maravilhoso é compreendermos a mensagem da cruz. Aleluia. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. E ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Ainda, irmãos, que seja necessário, ainda que tenhamos que passar pela sepultura aqui dessa terra, os nossos olhos se abrirão lá na Nova Jerusalém. Os nossos olhos se abrirão lá na glória. Por isso, não tenha medo, tenha fé, se agarre a Cristo Jesus, confie nele, espere nele, não confie em você, não espere por você. Não espere por isso que está acontecendo agora, por essas filas, você chega, você vai lá. Não estou dizendo não vá, tá? Estou dizendo não espere, não confie apenas nisso. Confie plenamente, exclusivamente em Jesus. A minha esperança, irmãos, está em Cristo. Não está naquilo que eu faço. A minha esperança é Jesus. Por isso que eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque eu não confio em mim, eu confio em Cristo. Eu confio na graça e na misericórdia dele sobre a minha vida. A minha esperança está nele. A minha esperança está firmada nele. Quer as coisas andem bem, quer as coisas estejam mal, a minha fé, a minha confiança está firmada nele. Exclusivamente nele. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Foi preço de sangue, amados. A preço de sangue nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Fomos feitos amigos de Deus, aleluia! Aleluia! E o mais interessante, aleluia, o mais maravilhoso é que aquilo que traz dor, que é a morte, já não tem mais efeito sobre nós por causa de Jesus. Aleluia! Assim como a morte não pôde reter Jesus, assim como a sepultura não pôde reter a Jesus, todos aqueles que são genuinamente filhos de Deus também não poderão ser retidos.
Aleluia! E essa é a promessa aqui da palavra do Senhor para mim e para você. Por isso, quando chegar o seu dia, não tenha medo, não se preocupe. É um momento de dor? Sim, com certeza. Quem é que quer passar por isso? É um momento de tristeza? Sim. Humanamente falando, sim, é. Mas a Bíblia declara que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aleluia. Por quê? Porque vai estar com Ele lá para sempre. Porque o pecado já não vai ter mais efeito sobre essa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só quem foi coberto pelo sangue de Jesus, salvo pela graça, mediante a fé, mesmo que morra, vai reviver. E todo aquele que estiver vivo, nunca vai morrer. Você crê nisso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Tome as suas medidas contra esse primeiro mal que nós citamos aqui. Mas você que entrou aqui nesta noite, ou você que está assistindo pela internet, analise você mesmo. Examine-se a você mesmo e veja se você está na fé. E veja se você está em Cristo. Analise se de fato você está em Cristo. Se não estiver, corra, porque o perdão de Deus está disponível para todo aquele que correr para Ele, independente daquilo que você tenha feito, independente da forma como você tenha vivido, o perdão de Cristo está disponível. Jesus está às portas. Um dia, esse perdão, ele vai cessar. Um dia, a porta vai fechar. Cristo está às portas. Jesus está voltando. E nós precisamos estar prontos. Amém? Quero convidar a amada igreja a se colocar de pé. Você está debaixo dessa promessa? O pecado mata infinitamente mais do que 6,9 milhões de pessoas, como o primeiro mal tem feito. Você está em Cristo? A Bíblia declara, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu aguardo, irmãos, por esse dia. Eu aguardo. Não sei se eu vou ficar até Jesus voltar para transformar o meu corpo, ou se ele vai dar uma ordem à sepultura, me dá aqui meu filho. Eu não sei. O mesmo se aplica para você. O mesmo se aplica para você, eu não sei.
Mas o fato é que nós precisamos estar em Cristo. O fato é que precisamos estar cobertos pelo precioso sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Se alguém entrou por essas portas aqui nessa noite, sem essa cobertura, por favor, em nome de Jesus, não saia daqui sem ela. Nós não sabemos a hora da nossa partida. Ela pode ocorrer de diversas formas, a gente não sabe. A gente não sabe. Essa semana, por exemplo, houve um acidente bem feio, ali na descida da Alameda. Uma pessoa morreu, até onde eu sei. O caminhão perdeu o freio na descida e foi embora. Foi levando o ônibus, pegou um carro. A gente não sabe, irmãos. Mas aqueles que estão em Cristo estão seguros. Seguros pela promessa de alguém que não mente. Seguros pela promessa de alguém que a fará cumprir, que cumprirá a sua promessa. Aleluia. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, pedindo ao Senhor, Pai, para que o Senhor, Pai amado, venha cobrir, Senhor amado, a todo o teu povo aqui nesta noite com o teu sangue. Talvez tenham entrado pessoas aqui que ainda não foram cobertas, ó Pai. Gente que talvez esteja acostumada, Deus, em estar aqui, mas que ainda não passou, Senhor amado, não foi coberto ainda pelo teu sangue, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, gera essa urgência, assim como no primeiro caso que nós citamos, as pessoas estão se aglomerando nas portas das clínicas, das UPAs, de centros de saúde, com essa urgência do que está acontecendo no mundo hoje. Mas muitas delas não se dão conta, Senhor. Muitas delas não se dão conta de que precisam correr imediatamente para Ti, Pai. E eu creio, Senhor, que ainda há vidas aqui nesse lugar, que precisam correr, a fim de serem cobertos pelo Seu sangue, Pai. E é sobre essas pessoas que eu te peço, Senhor. Eu não posso fazer nada por elas se não pedir ao Senhor, para que o Senhor as cubra. Porque quando chegar a vez delas de descerem à sepultura, elas estão garantidas de que a sepultura não irá retê-las, ó Pai. Assim como o Senhor fez a sua promessa. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Como o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Deus. As pessoas que descem, como aconteceu com minha sogra e tantos outros irmãos, recentemente, que morreram sob essa esperança, estão no Senhor, estão aguardando no Senhor, esperando no Senhor, estão debaixo da Tua promessa. E quanto a esses que
vivem uma vida conforme as obras da carne, esses não têm mais esperança quando morrem. Por isso eu te peço, Senhor, que a voz do Teu Espírito seja suficientemente urgente no interior dessas vidas, dessas almas. Que o Senhor venha bradar no íntimo dessa alma, no íntimo desse coração, sobre a urgência de serem cobertas pelo Seu sangue, porque nós não sabemos do dia da manhã. Aliás, o dia do amanhã nem existe ainda. Nós estamos vivendo o presente. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Tem misericórdia, Pai. Trabalha, converte genuinamente a cada coração, Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe completamente. O Senhor sabe quem é seu e quem não é, Pai. Traz uma mudança, uma transformação por completo, em nome de Jesus.